Olá, galera! Aqui é professor de Edson na potência. Antes da gente comentar o super simulado que fizemos de conhecimento pedagógico, vale a pena algumas ressalvas. Valem a pena algumas ressalvas. Dentre elas, professor, era questão demais. Era questão demais. O objetivo era contemplar os principais assuntos que as bancas têm trazido. Esse era um dos objetivos, tá? Esse era um dos objetivos. Deixa eu aqui tirar o WhatsApp, porque se a ex sabe que eu estou online, ela não consegue ficar offline. Uau! Então, desconectando aqui, para que esse momento seja só nosso. Porque uma coisa que eu aprendi na vida é ser por inteiro. Ai, chama! Então, a grande ideia do simulado, eram muitas questões, eram. O objetivo era a gente contemplar praticamente todos os assuntos cobrados da banca. É a primeira ideia. Segundo, professor, não fui tão bem. Não tem problema. O objetivo do simulado é que a gente faça uma avaliação como a gente está, para a gente seguir adiante. Nós temos que levar em consideração que o edital não saiu ainda. E o objetivo desse simulado é que determinados assuntos fiquem na nossa cabeça, que a gente respire conhecimentos pedagógicos, que a gente abra nossa mente para os conhecimentos pedagógicos, para quando esse edital sair, a gente ter um embasamento maior e sair na frente daqueles que estão deixando para estudar apenas quando o edital sair. Nós estamos construindo uma base, um esteio, uma fundamentação fantástica para que você tenha um grande resultado desse concurso, seja o concurso de Pernambuco anunciado, concurso de Pernambuco, edital pronto, e agora desmembramento do Enem, seja de Casa Nova, que foi anunciado pelo prefeito, que irá sair já com as localidades determinadas, seja a Bahia, que a gente também aguarda, Senhor do Bonfim, Sobradinho. Então, o grande objetivo dessa aula de hoje, desse bate-papo com vocês, é que a gente possa exatamente isso, destacar esses pontos, lembrando que nos grupos será salvo, vocês terão acesso a esse vídeo e terão acesso também a esse material em PDF, tá certo? Então, essa é a ideia, ok? Tranquilo? Então, professor de Edson na potência vai trazer a primeira questão aqui para vocês, que foi a primeira questão do simulado. Reveja o simulado, não tenha pressa, faça uma questão hoje, outra amanhã, enfim. Nós temos 25 questões aqui. O que a gente não quer é deixar a peteca cair. O que nós queremos de verdade, efetivamente, tá? É começar um curso online de conhecimento pedagógico com os alunos numa base e aqueles que venham chegando não venham do zero. Então, a primeira questão que ele traz é a seguinte: quanto ao processo de desenvolvimento e aprendizagem, na perspectiva histórico-cultural, assinale a alternativa correta. Letra A, cuidado. Ele já está me dando aqui uma dica. Ele já está me dando uma dica. Porque o enunciado está falando de aprendizagem, certo? Aprendizagem. E ele fala dessa ideia de aprendizagem numa perspectiva histórico-cultural. Certo? Uma perspectiva histórico-cultural. Então, assinale a alternativa correta. Ele diz, letra A, o aprendizado é um processo externo que se utiliza dos avanços e impulsos do desenvolvimento para modificar seu curso. Eu vou ler todos. O desenvolvimento é pré-requisito para o aprendizado e depende da maturidade cognitiva para a compreensão de determinado assunto. Letra C. O desenvolvimento é visto como domínio dos reflexos condicionados da elaboração e da substituição de respostas inatas. Letra D. O desenvolvimento se baseia em dois processos diferentes, mas relacionados: a maturação do sistema nervoso central e do aprendizado. E a última, ele diz: o aprendizado é um processo necessário e universal
do processo de desenvolvimento das funções psicológicas humanas. Então, ele quer a alternativa mais completa. Então, quando eu digo na letra A, o aprendizado é um processo externo, o aprendizado é um processo externo, interno. O aprendizado é aquilo que eu levo para a escola, e que eu sistematizo, aprendo, aperfeiçoo na escola. Então, dizer que o aprendizado é um processo externo, ela está, no mínimo, incompleta. Tá? O aprendizado é um processo complexo, que envolve aspectos psicológicos, históricos, antropológicos, dados inatos. Então, ela está muito restrita. Letra B. O desenvolvimento é pré-requisito para o aprendizado e depende da maturação cognitiva, não necessariamente. Isso aqui eu posso ir adquirindo. Essa maturidade cognitiva, ela se dá a partir da sistematização, que é o objetivo da escola. Não esqueçam, para responder essa questão, pegue a função social da escola. Letra C. O desenvolvimento é visto como um domínio dos reflexos condicionados e não condicionados, não. Então precisa ser condicionado? Falsa. O desenvolvimento se baseia em dois processos diferentes, mas relacionados à maturação do sistema nervoso central e do aprendizado. Não seriam as questões psíquicas? Não seriam as questões psicológicas? Qual é o objetivo e qual é a função da escola? Conteúdo? Preparar para a vida? Buscar as relações? Então, perceba que esse sistema nervoso, ele matou a questão. E aí nós temos a letra E. O aprendizado é um aspecto necessário. Ele é necessário. É para a sobrevivência. É para a sobrevivência. É necessário. E universal, porque é para todos. Do processo de desenvolvimento de funções psicológicas humanas. Tá? Então, a primeira questão que a gente pega, a mais completa, numa perspectiva histórico-cultural, é que a aprendizagem é necessária e universal. Ponto. Só que eu já mataria a questão. Tá? A aprendizagem é um aspecto necessário e universal para a sobrevivência da espécie humana. A escola é uma instituição, e como instituição, tem a perspectiva universal e a necessidade. E aí eu vou desenvolvendo as questões psicológicas, aí eu vou desenvolvendo as questões históricas. Então, na primeira questão, letra E. Cabia ao candidato nessa questão, que não traz texto, pegar a resposta mais completa. Outra, leiam nas entrelinhas. É aquilo que está escrito. Ah, mas será que isso quer dizer isso? Será que isso quer dizer isso? Procure pegar as questões dentro de uma perspectiva de um arroz com feijão bem temperado. O que eu quero dessa questão? A primeira coisa que o concurseiro deve perguntar: o que eu quero dessa questão? O que a banca quer dessa questão? O que eu estou procurando nessa questão? E aí ele fala do processo de desenvolvimento. E o processo de desenvolvimento e aprendizagem, tá? Ele passa por questões psicológicas. A segunda questão, então, vamos lá, na pegada, chama a segunda questão, certo? Ele fala das tendências pedagógicas. Assunto certo para a nossa prova. Se vocês pegarem as nossas aulas aí no canal do YouTube, se vocês pegarem as aulas anteriores, pessoal, aqui muita gente vem de outros cursos, fizemos uma abordagem muito legal do concurso de Juazeiro, do concurso de Petrolina, e eu não tenho dúvida que o curso Gigantes terá a maior aprovação na educação na região do Vale do São Francisco. Não tenho dúvida em relação a isso. Você que está acompanhando nossa aula, você que está assistindo nossa aula, nós estamos nos preparando para um curso espetacular no que tange a conhecimentos pedagógicos, a parte de língua portuguesa e a parte de matemática. Então, aguardem que vem coisa boa por aí, vem aprovação por aí, porque não basta ser grande, tem que ser gigante. Então, vamos lá. A segunda questão, ele fala sobre tendências pedagógicas. Essa aí você pode pegar uma tabelinha, você pode botar aqui no Google
e tabela resumo sobre as tendências pedagógicas. Pode aprender, pode praticar, porque ela será necessária. Então, ele vai dizer que, nessa segunda questão, que em relação às tendências pedagógicas, bem objetivo. Eu tentei colocar questões mais objetivas para a gente tirar algo interessante, tá? Algo consistente, algo que eu leve. Então, na segunda questão, vamos lá, focando nela. Quanto às tendências pedagógicas, assinale a alternativa correta. A concepção renovadora, entende como inovadora, a educação que, ao invés de centrar-se no educador, no intelecto, no conhecimento, centra-se no educando, na vida, na atividade. Vamos para outra. Vou ler todas. A educação nova vê a inovação educativa como acidental, aí danos. A escola nova, o novo por si já é inovador. Essa aqui eu posso descartar. Eu posso não lembrar da escola nova, mas a escola nova, ele diz que vê a inovação educativa como acidental, com modificação superficial, que não afeta a essência dos métodos e finalidades. Ao contrário, a escola nova é exatamente inovadora, é exatamente aquela escola que quer discutir mais as questões críticas, reflexivas. Então, a letra B não me cabe. Essa eu já vou descartar, tá? Se eu falo de escola nova e eu tiro a ideia da inovação, ela eu já descarto. Aí eu vou para a letra C. A pedagogia crítica valoriza a educação não escolar ou paraescolar, com destaque para as potencialidades educativas de comunicação de massa. Ó, a pedagogia crítica valoriza a educação não escolar ou paraescolar, com destaque para as potencialidades educativas de comunicação de massa. O objetivo da educação crítica, da pedagogia crítica, é quebrar com essa ideia de comunicação de massa. Tá? Não é potencializar. Educação de massa, vamos lembrar o que é massa. Massa, a gente lá da educação infantil, o que é massa? Pega aquela massinha e você faz o que você quer dela. O objetivo da pedagogia crítica é exatamente sair dessa comunicação de massa. É despertar o senso crítico, reflexivo, tá? É analisar o que o aluno traz, é potencializar resultados. Então, a letra C não me cabe. Letra D, a concepção produtivista defende que o inovador é lançar mão de variadas formas de educar com o uso de meios não convencionais, certo? A concepção produtivista, olha que legal isso aqui, tá? A concepção produtivista é aquela que defende a produção, acima de tudo, né? Então, defende que inovar é lançar mão de variadas formas de educar com os de meios não convencionais, tá? Gratificar, né? A concepção produtivista, ela vai ver, por exemplo, a escola, ela vai ver a avaliação não qualitativa, mas quantitativa. Isso, educacional, é um meio não convencional. Ela vai procurar ver aqueles que produzem mais, aqueles que produzem menos. Né? Isso é uma visão não convencional. Pode marcar a letra D. Pode marcar a letra D. Como alternativa que a gente quer. Letra E. Na concepção crítica, então vou colocar aqui verdadeira. A concepção crítica, inovar consiste em alterar essencialmente os métodos, os modos de educar, modificando internamente as características, a organização e funcionamento da instituição. Não necessariamente. Eu não lhe trago nada de novo. A única coisa que eu lhe trago de novo é a forma de caminhar. É a forma. Tá? É a forma. Tá bom? Olha o que ele destaca aqui. Organização e funcionamento das instituições. É pedagógico. Eu estou preocupado com o pedagógico. Tá? Então, falsa também. Vamos lá. Ficou faltando qual? Ficou faltando a concepção renovadora. Entende como inovador educação, que ao invés de centrar-se no educador, no intelecto, no conhecimento, centra-se no educando, na vida e na atividade. Tá? A concepção renovadora vê a educação como uma forma mais crítica, mais reflexiva, já falei disso. Então, a gente marca a letra D. Fique à vontade depois para enviar qualquer mensagem, não entendi, não compreendi, de que forma a gente pode melhorar, né? A resposta para que chegue melhor. A grande ideia e o grande objetivo de comentar esse simulado é que você
possa fazer sua avaliação aí, se autoavaliar, certo? Então, a questão 3, ó, é um princípio constituidor de uma gestão democrática. PPP fala disso. PPP fala disso. Né? Eu preciso constituir uma gestão democrática. Letra A consulta pública para a constituição da equipe gestora. A equipe gestora é feita pela direção. Certo? A equipe gestora. Certo? E outra coisa, tá? Ele diz que é um princípio constituidor da gestão democrática. Tá? Então é algo mais. É algo que vai além de constituir uma equipe gestora. Tá? Então, a consulta pública para a constituição da equipe gestora das instituições, da educação básica. Letra B. A participação dos estudantes em grêmios escolares ou nos espaços de representação equivalente. Tá? Ele quer um princípio da gestão democrática. Ele quer um princípio da gestão democrática. Participação de profissionais da educação, da elaboração aí, ó, do projeto pedagógico da escola. Porque a partir do momento que se elabora o projeto pedagógico da escola, automaticamente, isso é o princípio básico. A gestão democrática deve incentivar a participação, tá, dos profissionais da educação, da comunidade de forma geral, para a elaboração do PPP, porque ela será as diretrizes da educação, da instituição, da unidade escolar. Então, a alternativa mais completa. Aí nela eu posso falar da consulta pública, dela eu posso falar dos grêmios, dela eu posso falar de conselhos, dela eu posso falar da gestão a partir de conselhos deliberativos. Então, a gestão escolar, ela deve valorizar o PPP. Ela deve valorizar o projeto pedagógico. A gestão escolar democrática, mas o PPP já está pronto. Ela deve discutir se há alterações para ser feitas do PPP. Então, vamos lá. Uma gestão democrática se faz a partir de um projeto político-pedagógico democrático, atualizado, discutido, refletido pela comunidade. Então, questão 3, letra C. Lembrando que tendências pedagógicas, podem guardar. É o primeiro assunto que a gente vai levar. Segundo, e que a gente vai discutir no nosso curso online. Então, o primeiro assunto, PPP. Eu preciso dele. Segundo assunto, além do PPP, tendências pedagógicas. Vou anotando aqui para eu não me perder. Não falar duas vezes. Eu preciso. Questão 4. Sobre zonas de desenvolvimento é correto afirmar. Zonas de desenvolvimento é correto afirmar. Vou fazer o seguinte. Zona de desenvolvimento é uma zona de conflito. Vamos começar a dar um conceito? Zonas de desenvolvimento são zonas de conflito. Onde eu me coloco diante de uma situação, problema. Sou capaz de resolver as situações, problemas. Essas são zonas de desenvolvimento. Zonas que me dão, que me provocam, que me confrontam, que me colocam diante de situações, problemas. Sobre as zonas de desenvolvimento, é correto afirmar. E aí eu vou bater direto na alternativa, tá? Vou bater direto na alternativa aqui. Vou direto para a alternativa aqui. A zona potencial define as funções ainda não amadurecidas em um processo de maturação, que são os brotos do desenvolvimento. É o choque, gente. É o diálogo que a gente estabelece. É o aprendizado significativo. A zona real permite delinear o futuro imediato da criança. Futuro imediato? A zona proximal e o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança, que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento. É mais que isso. A zona potencial é aquela que se localiza entre a capacidade de solucionar um problema de modo independente e a capacidade de resolvê-lo com a colaboração de um adulto. Não seria a partir do conflito dele com ele mesmo? Olha essa letra E. Olha essa letra E na questão 4. A zona proximal permite compreender que o aprendizado desperta vários processos internos
de desenvolvimento que operam quando a criança interage com pessoas em seu ambiente. É aquele processo que nós comentamos em outro momento, então eu marco letra E, que nós comentamos em outro momento como o processo de sociabilidade. É a sociabilidade, é a socialização. Sociabilidade, socialização. Sociabilidade, a minha capacidade de. Socialização, a minha interação. Junta os dois, eu tenho todo esse processo que eu estou destacando aqui para vocês. Compreender o aprendizado, despertar vários processos internos. Sair da zona de conforto. Muito legal, muito legal. Isso é um aspecto, por exemplo, que está no PPP, está na LDB e está principalmente na BNCC. A discussão é exatamente essa. 5. Os princípios e objetivos curriculares gerais para o ensino fundamental definem 3 conjuntos de aspectos. Que 3 conjuntos são esses? Essa aí, acabei de falar. Acabei de falar. Princípios curriculares gerais. Conteúdo. É flexível? É. Tem uma base comum? Tem. Tem um ciclo? Tem. Então a questão está pronta. Então, os princípios, guardem isso, os princípios e objetivos curriculares gerais para ensino fundamental definem 3 conjuntos de aspectos que são eles. Aí eu vou fazer o seguinte, porque você pode querer depois só ouvir, então eu vou pontuar as verdadeiras. Estão passando aqui para mim num ponto que, Edson, fale da pergunta e fale da resposta, porque a pessoa pode ouvir depois como se fosse um podcast. E ir guardando. E aí depois, se ela quiser, ela pode abrir e olhar o conteúdo inteiro. Então eu vou ser bem objetivo com pergunta e resposta, tá? Os princípios e objetivos curriculares gerais para ensino fundamental definem 3 conjuntos de aspectos que são eles: a duração, uma base nacional comum e uma parte diversificada. Ciclo, base comum, flexibilidade. Tá? Então, para você que está só ouvindo, que disseram, de repente a pessoa está só ouvindo, está fazendo outra coisa, que nossa vida é uma correria. Então, fale da pergunta e da resposta. E depois, nas nossas aulas online, a gente vai destacando e explicando cada pedacinho desse. Então, os princípios e objetivos curriculares gerais para ensino fundamental definem 3 conjuntos de aspectos que são ele: o ciclo, a duração, a base comum, tá? E uma parte diversificada. Questão 5, letra A. Boa, 6. Quanto às deliberações da LDB, é correto afirmar deliberações da LDB. Letra B. Poderão organizar-se em classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes. Então, vamos lá. Ele quer quanto às deliberações da LDB. Na questão 6. Questão 6, deliberação da LDB. Então, você vai pegando aí, vai analisando, e aí, com isso, a gente vai fechando uma ideia legal nesse primeiro simulado. E a grande ideia é, no final desse processo, e a gente está aplicando aqui a avaliação como ela deve ser aplicada, né? Você pode dizer que esse processo é uma sala invertida? É uma sala invertida. É aquela que eu deixo com que o aluno procure e pesquise para que depois eu possa chegar e organizar com ele todo o processo de resposta, enfim, pode. Tá? Pode ser dessa maneira. Eu posso ter como um processo comparativo de avaliação, que a gente está comparando como a gente está aqui agora para poder acompanhar depois como estamos no final. Enfim, ela só não é diagnóstica. Não cabe a nós agora tirar um diagnóstico desse simulado. A ideia não é essa. Tá bom?
Então, na questão 6, ele diz, quanto às deliberações da LDB, é correto afirmar. Aí ele diz, poderiam organizar-se em classes ou turmas, com os alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria, parecido das línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Então, guarda isso aqui, tá? Guarda isso aqui. Questão 6, letra B. Poderiam organizar-se em classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria, para a língua estrangeira, por exemplo, para as aulas de arte, tá? E outros componentes aqui que a escola definir. Então, tá aqui. Vamos para outra. 7. Planejamento pedagógico. Qual dessas tem a ver com planejamento pedagógico? Então, você que está aí só ouvindo, quanto ao planejamento pedagógico, e aí todo esse conteúdo ele será explicado nas nossas aulas online. Então, você que não se inscreveu ainda, aproveite que nós estamos ainda com valor promocional, tá? Pré-edital, para que você possa potencializar o resultado, porque esse é o objetivo. Então, quando ele fala do planejamento pedagógico e assinale a alternativa correta, a alternativa correta na questão 7, deixa eu conferir aqui, é letra C. Então, emenda de Edson. Quanto ao planejamento pedagógico, assinale a alternativa correta. Há 3 modalidades de planejamento, articuladas em si: plano da escola, plano de ensino e plano de aula. Tá? Então, são 3 modalidades de planejamento que eu não posso esquecer. Existe um plano da escola, existe um plano de ensino e existe um plano de aula. Tá? Existe um esteio da escola. A partir dele, eu faço o planejamento de ensino. E desse planejamento de ensino, eu faço meu plano de aula. Estava terminando de dar aula agora, aí dei aula hoje, né, hoje domingo pela manhã, e a aluna saiu e disse, eu tenho um bocado de plano para fazer. Poderia perguntar, mas você não já faz esses planos no começo do ano? Ela vai dizer, isso é um plano de ensino. Ah, mas a escola não já tem seu calendário? Isso é um plano da escola, eu preciso planejar as minhas aulas de toda semana. Então, pessoal que está envolvido na sala de aula, mata essa questão aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos para a questão 8. É boa. Essa é boa. Quando ele diz, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental, mas eu não tenho dúvida de que a BNCC ela vai aparecer na nossa prova. Eu não tenho dúvida que a BNCC vai aparecer na nossa prova. Então, quando ele chega aqui e diz, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental, os conhecimentos curriculares por área de conhecimento são... Quais são os conhecimentos por área? Quais são os conhecimentos por área da questão 8? Tem linguagem? Tem linguagem. Tem matemática? Tem matemática. Tem ciências humanas? Tem. Tem ciência da natureza? Tem ciências humanas e tem ensino religioso. Tá? Então, nessa base comum curricular, a base nacional, as áreas do conhecimento são linguagem, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Tá bom? Não dá para esquecer. Lembra do caderno do Enem e acrescenta ensino religioso. Eu tenho o caderno de linguagem, tenho o caderno de matemática, tenho de ciência da natureza, tenho de ciências humanas. Portanto, questão 8, letra E. Mais uma sobre Base Nacional Comum Curricular. Quanto à Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa correta. Eu vou direto para ela. Olha a ideia. Então, eu tenho as áreas do conhecimento, não tenho? Tenho. Então, as competências específicas possibilitam a articulação horizontal. Ó, horizonte, deitada. Não é verticalizada. Eu não posso entender como as áreas do conhecimento de forma vertical. Certamente eu estava brincando com os alunos que eles colocavam as notas dele, e eles colocam as notas, né? Eles recebem as notas de forma vertical. E eles colocavam matemática, física, química. E eu perguntei, por que vocês colocam dessa ordem? Não, a gente coloca, não, porque inconscientemente eu estou estabelecendo uma verticalização da educação. E como é que eu estabeleço uma verticalização da educação? Quando eu começo a priorizar algumas disciplinas, porque algumas disciplinas são mais importantes. Tá? Quem eu coloco primeiro, filosofia ou matemática? Quem eu coloco primeiro, sociologia ou química? Tá? Então, quando eu falo da base comum curricular, tá? Dessa questão que a gente está aqui resolvendo, comentando com vocês, que é a questão 9,
Então, quando eu falo da Base Nacional Comum Curricular, olha a alternativa que eu quero. As competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes curriculares e também a articulação vertical, certo? Então, olha o que eu estou priorizando. Toda a questão horizontal, perpassando por componentes e também a articulação vertical. Mas percebam que a valorização é horizontal. Beleza? Então, tá aqui. Então, a articulação entre os conteúdos perpassa pelos componentes curriculares. Tá? A articulação vertical, eu tenho as áreas, as competências, né? Os componentes curriculares, eles vêm verticalizados. Mas as áreas de competência, as competências específicas, elas são articuladas de forma horizontal. Não existe a melhor, a que não é tão importante, enfim, elas se complementam, uma precisa da outra. Vamos para a questão 10. Vamos para a questão 10. A Lei 3005, e no nosso curso online, nós teremos a oportunidade de trazer para vocês o aprofundamento de cada uma dessas questões, e mais do que isso, destacar alguns pontos, algumas leis, dentro de legislação, das aulas de legislação, alguns pontos que são extremamente importantes. Então, a Lei 3005 de 2014 trata o Plano Nacional de Educação. Tá? A respeito, considera as afirmativas. Então, a 10, ele vai trazer, deixa eu ver o que ele quer aqui. Ele quer verdadeira e falsa, né? Ele quer verdadeira e falsa nessa segunda. Então, deixa eu pegar um papelzinho aqui para eu anotando para ver se no final vai bater. Então, sobre o Plano Nacional de Educação. O Ministério da Educação deverá, até o final do segundo ano de vigência desse Plano Nacional de Educação, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental. A1 é verdadeira, A1 é verdadeira. Tá? Cabe exatamente isso aqui. Tá? Cabe exatamente propostas, objetivos para o desenvolvimento. Tá? O Plano Nacional de Educação ele visa isso. Isso aconteceu em 2014, né? Vamos lá, 2. O Plano Nacional de Educação tem como meta a universalização do ensino fundamental em 9 anos, para toda a população, de 6 a 14, e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam a etapa, porque uma das grandes discussões hoje, problemática, é a evasão. 1 e 2 estão corretas. 3. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é a estruturação de processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, de acordo com estratégias desenvolvidas na pré-escola, a fim de garantir a alfabetização de todas as crianças até, no máximo, o segundo ano do ensino fundamental. É muito mais amplo. É muito mais amplo. O objetivo é muito maior. Até o final da vigência do Plano Nacional, deve-se buscar a universalização para toda a população de 4 a 16 anos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento de habilidades, superdotação, do acesso à educação, instituições de atendimento educacional e especializado. O que matou aqui foi especializado, viu? Educação universal é para todos. Então a gente marcou 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, letra B. 1 e 2, letra B. Ok? Vamos lá. A lei federal de número 11.645, de 2008, é correto afirmar que nos estabelecimentos públicos e privados, aqui veio para cá, ela fala da questão afro-indígena, viu? Essa lei são as questões afro-indígenas, tá bom? Então vamos lá. O que a lei federal diz em relação a isso? E eu vou direto para a alternativa aqui, tá? Ensino fundamental e médio torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Questão 11, letra E. A lei, guarda ela aí, 11.645, não é difícil, 11.645 de 2008. Tá? Ela determina ensino fundamental e médio, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. Boa questão. Vamos lá. 12. 12. Estão 12. São princípios norteadores
das políticas educativas de ações pedagógicas, de acordo com a Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, tá? Quais são os princípios norteadores? Quais são os princípios norteadores? Essa é boa. Essa eu vou discutir no nosso curso online, tá? Então eu vou direto para ela. São princípios norteadores das políticas educativas. A questão 12. Essa é simples. Questão 12. Valores éticos, políticos e estéticos. Ética, coletividade e aspectos relacionados à estética, cultura, arte, literatura. Questão 12, letra A. Ética, política, estética, tá? São os princípios norteadores das diretrizes curriculares nacionais. Muito bom. 13. Questão 13. A transversalidade das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica é definida como, eu vou ser bem preciso aqui, tá? A transversalidade, e aí, no nosso curso, a gente vai deixar muito claro o que é transdisciplinar, interdisciplinar e multidisciplinar. Ok? Então, a transversalidade nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica é definida como, questão 13, uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico, em que os temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas distintas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. O diálogo. Para isso eu preciso da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Então, letra C. 14. Quanto às diretrizes curriculares para ensino fundamental de 9 anos, assinale a alternativa correta. Olha a ideia. Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da Base Nacional Comum e da parte diversificada do currículo. Então, eu vou voltar para a pergunta, porque essa é interessante. Quanto às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, assinale a alternativa correta. 14, letra C. Temas como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e social devem permear o desenvolvimento dos conteúdos da Base Nacional Comum e da parte diversificada do currículo. Questão 14, letra C. Questão muito boa, muito boa. Comum para as provas, viu? Olha a outra. Esse também está na nossa prova. Com certeza, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele pede para a gente assinalar a alternativa correta do que tange a questão 5. Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. As crianças e os adolescentes têm direito de contestar, têm direito, critérios avaliativos, poderem recorrer a instâncias superiores, certo? Então, pode haver o questionamento? Pode. Tá? É necessário que a escola seja muito bem fundamentada daquilo que ela está cobrando, como está cobrando. Tá? 16. Sobre a observação e o registro da prática pedagógica, assinale a alternativa correta na 16. Sobre o quê? Vamos repetir. A observação e o registro da prática pedagógica, assinale a alternativa. 16. A observação apura o olhar do professor e do educando para a leitura diagnóstica de faltas e necessidades da realidade pedagógica devendo ocorrer em todo o processo pedagógico. Olha que coisa linda, olha que poesia. A observação pura, o olhar do professor e do educando para a leitura diagnóstica de faltas e necessidades da realidade pedagógica devem ocorrer em todo o processo pedagógico. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é bonito demais. É uma poesia. Tá? Até marquei aqui. Vamos para mais uma. Quanto ao Sistema Nacional de Educação, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, é correto afirmar. O que nós podemos afirmar na questão 17? Questão 17.
Eu vou ler o enunciado de novo para a gente guardar bem a resposta, tá? Quanto ao Sistema Nacional de Educação, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, é correto afirmar. Lembrando que nós vamos discutir tudo isso no nosso curso online. Letra A. A concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no contexto da estrutura federativa brasileira. Questão 14. Letra A. Desculpe, questão 17, letra A. A concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no contexto da estruturação federativa brasileira. Vamos para mais uma? 18. A partir das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, é correto afirmar que a alfabetização e o letramento devem ser assegurados, tá? Não é só alfabetizar, tem o letramento também. A última prova de Petrolina falou muito sobre isso, sobre alfabetização e sobre letramento. Eu quero trazer uma discussão muito legal do nosso curso sobre isso. Então, vamos lá. Quando ele fala, a partir das diretrizes nacionais curriculares, é correto afirmar que a alfabetização e o letramento devem ser assegurados nos primeiros anos do ensino fundamental, tá? Questão 18. Professoras da educação infantil. Questão 18, letra A. Questão 18, letra A. 19. Quanto aos profissionais de educação, da educação, assinale a alternativa correta. Profissionais de educação. Profissionais de educação, os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Tudo agora é a Base Nacional Comum Curricular. Então, os currículos dos cursos e a formação dos docentes têm por referência a Base Nacional Curricular. A nossa formação agora passa efetivamente pela Base Nacional Curricular. Então, letra D na 19. Marca aí, Dias. E aí, todo o aprofundamento. Se eu fui bem, que legal. Se eu não fui tão bem, bom também. A oportunidade da gente errar é agora. Não tem problema. Quanto ao currículo, assinale a alternativa correta. A exibição de filmes e produção nacional constituirá componente curricular, complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Ou seja, nesses componentes curriculares, eu posso acrescentar cinema, tá? Que é a exibição de filmes que ele fala aqui. Eu tenho uma carga horária mínima, ok? Então, nessa questão aqui, que é a questão 20, a alternativa que eu quero é a letra C. Em relação às metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, assinale a alternativa correta. Lembrando que toda essa abordagem iremos fazer no nosso curso online. Aqui é para a gente ratificar as respostas, deixar aí um bocado de dúvida, um bocado de questionamento, tá? Para que a gente possa aprofundar no nosso curso. Em relação às metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, assinale a alternativa correta. Plano Nacional de Educação. No último ano de vigência, 2024, todos os estudantes do ensino fundamental e ensino médio devem ter alcançado o nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos da aprendizagem e desenvolvimento de seu estudo e 80% de pelo menos o nível desejado. Então, tá aqui, ó, é uma das metas. Então, questão 21, letra B. 22. Com base nas diretrizes curriculares gerais para a educação básica, considere os seguintes objetivos. Na questão 22. Vamos ver aqui o que ele tem. Ele vai marcando verdadeiro e falso, né? Então, vamos lá. Ver o que ele quer aqui. Estamos na questão 22. Definir os indicadores e critérios de avaliação
do sistema de ensino, instituições, gestão e desempenho dos professores e estudantes para a composição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Avaliação do sistema de educação, instituições, gestão. Vamos lá. Vou pular. Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica, contidos na Constituição, agora sim, na Lei de Diretrizes, na Base da Educação Nacional, na LDB, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. A 2 é verdadeira. É completa, é completa. Perceba que a primeira está bem engessada. 3, por isso que ele não marcou a primeira. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram distintamente da rede a que pertencem. Verdade. 4, estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. Questão 4, verdadeira. E a 1 de Edson? Definir indicadores e critérios de avaliação do sistema de ensino, instituições, gestão. Eu vou medir a gestão. Desempenho de professores e estudantes. Índice de educação básica. Não seria o estudante? Está incompleta e está focada em pontos que não correspondem às diretrizes curriculares gerais. A 1 é falsa. Certo? As demais são verdadeiras, então a gente fica com 2, 3 e 4. 2, 3 e 4 na 22. 2, 3 e 4 na 22. Letra D. Então tá aqui. 23. Umas mais complexas, outras mais simples. Os fundamentos pedagógicos na Base Nacional Comum Curricular, tomam como referência a Base Nacional Comum Curricular. Tomam como referência pedagogia crítica e seus objetivos, pedagogia de projetos, pedagogia dos conteúdos. 23. A mais completa. A que foca em todas. O desenvolvimento de competências. Que a partir dela eu tenho todas as outras. Essa é a questão boa. 23, letra E. 24. Quanto à abordagem da alfabetização na Base Nacional Comum Curricular, assinale a alternativa correta. Quanto à abordagem da alfabetização. Vou na questão. Os estudantes devem conhecer o alfabeto e a mecânica da escrita e da leitura. Processos que visam a que alguém se torne alfabetizado. Questão 24, letra D. O estudante deve conhecer o alfabeto e a mecânica. Porque ele está falando de quê? Da alfabetização. Não é isso? Alfabetização. O letramento é a interpretação, é a leitura. Então, ele deve conhecer. Então, na 24, letra D. O estudante deve conhecer o alfabeto e a mecânica da escrita, da leitura. Processos que visam a que alguém se torne alfabetizado. Letra D. 25, última questão para a gente encerrar. Portela, última questãozinha para a gente fechar. Quanto à transição da educação infantil para a fundamental, assinale a alternativa correta. Um dos objetivos de aprendizagem das crianças a ser considerado na transição é que se utilizam de vocabulário relativo às noções de grandeza, espaço e medidas, com meio de comunicação e de suas experiências. Olha como é completo. Não é? Um dos objetivos da aprendizagem das crianças deve ser considerado da transição é a utilização do vocabulário relativo às noções de grandeza, de medidas, tá? Com meio de comunicação e de suas experiências. 25, letra A. Deixa eu voltar aqui. Então, essa foi uma abordagem geral do nosso simulado. Eu sei que ele trouxe muitas dúvidas, muitas provocações, muitas reflexões, mas isso tem um objetivo. O objetivo é que a gente agora traga detalhadamente cada um desses pontos
para que a gente possa potencializar resultados. Então, eu quero agradecer demais essa viagem que a gente fez por essas 25 questões, trazendo os principais assuntos que serão abordados do curso do professor Edson, do curso online promovido pelos gigantes. Então, eu quero agradecer demais cada um de vocês, analisem, peguem uma folhinha, eu geralmente tenho uma folha que eu vou adotando, fazendo as observações, exercitem por assunto, e depois exercitem as questões juntas para ver se a gente não está confundindo alguma coisa com a outra. Porque a vida é um projeto que foi feito para dar certo. Um beijo do coração, fiquem com Deus. Uma excelente semana para vocês. E a gente vai conversando e trazendo cada vez mais conteúdo, mais reflexão, conteúdo que gera conteúdo, para que a gente possa potencializar nosso resultado. Aqui é o professor Edson, curso de conhecimentos pedagógicos para a educação. Você que não se inscreveu ainda, escreve lá, clica, se inscreve, porque nós temos conteúdo, e-book, reflexão, discussão, sempre de forma muito dinâmica, para que você possa alcançar seu resultado. Grande abraço, tudo de bom, fui. Portela, missão cumprida.